Olá, alunos, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula, Alfabetização Digital do módulo 3, e aqui somos as professoras Jane Baene e Lucimar Weiler. Eu sou a professora Lucimar e a professora Jane vem logo em seguida, está dando também o recadinho para vocês. Então vamos à nossa aula? Bom, introdução à informática, utilizando a internet e o serviço de e-mail. Então, alunos, hoje nós vamos aprender sobre essas ferramentas. Vamos lá? A internet revolucionou o mundo dos computadores e das comunicações, estabelecendo novas rotinas. Já passamos por várias invenções, mas é a internet que está mudando a forma de pensar e agir de todos. E é por isso que nesta aula nós iremos aprender a trabalhar com a produtividade na internet. E aí, alunos, a internet faz parte da vida de vocês? Vamos descobrir quais são as facilidades que nós encontramos com essa ferramenta? O que veremos por aqui? Bom, então nós vamos conhecer a história da rede mundial de computadores, a internet, saber utilizar o navegador da internet, explorar os plugins e as extensões no navegador Mozilla Firefox e em outros navegadores, saber como acessar a internet, aprender a procurar o conteúdo na internet, fazer um download, saber utilizar o VoIP para economizar na tarifa telefônica. Bem interessante, viu, gente? Porque o VoIP, ele modificou bastante agora nessa era. Então, quando nós estivermos nesse assunto, eu explicarei melhor para vocês. Entender os formatos e compreensão de arquivos, saber utilizar o correio eletrônico, compreender o que é vírus e como preveni-los. Estamos vivendo em um mundo digital e acessar a internet é a primeira coisa que muitos trabalhadores fazem ao chegar ao trabalho. Bom, gente, não é só quando se chega ao trabalho. Na verdade, quando você está em casa, você está na escola, em qualquer lugar hoje você já pode acessar a internet. Então, como será que surgiu tudo isso? Nós fazemos parte da geração cibernética do século XXI, que vive intensamente a era digital. Navegar é rotina e aproxima as pessoas. Então, gente, para nós ilustrarmos melhor a nossa aula, tem aqui um vídeo para vocês conhecerem as facilidades da internet. Vamos ver o que vocês acham do vídeo? Hoje o Félix tem 24 anos. Onde pode, ele acessa a internet. Usa o celular para ficar online e falar com os amigos. Ou então, pelo tablet, ele aproveita e manda e-mails. E com a ajuda do computador, resolve pendências do trabalho via internet. O publicitário conta que não consegue mais ficar desligado do mundo virtual. Quando eu era mais novo eu conseguia, porque eu não dependia do trabalho, não dependia disso, né? Então, hoje meu trabalho depende muito da internet, para transferência de arquivo, para buscar referência. Mas há alguns anos a rotina do Félix não era tão simples assim. Ele navegava na internet, só que de um jeito mais demorado. Aos 10 anos eu entrava na internet meia-noite, porque era o horário mais barato, né, para telefonia da meia-noite até as 5 ou 6 da manhã, não me lembro. Mas eu esperava o final de semana para poder entrar, que era mais barato. A tecnologia colaborou com o aumento do número de internautas. Hoje é muito mais simples e rápido. Bastam alguns segundos e pronto, já estou conectada. Segundo a Associação Brasileira de Telecomunicações, os acessos à internet banda larga em Presidente Prudente cresceram quase 150% nos últimos 5 anos. Para se ter uma ideia, só nos primeiros 3 meses deste ano o número de acessos foi maior que em todo o ano passado. Está mais veloz, com mais agilidade, mas o acesso está melhor. Em casa, no trabalho, no celular. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que dos 67.800 domicílios de Prudente, quase 38 mil possuem ao menos um computador. Destes, 31.012 estavam conectados à internet. São milhares de internautas com muitos motivos para comemorar. Um tempo atrás, para você acessar a internet, você usava a linha de escada, né? Então era um acesso lento, um acesso complicado, com aplicações somente através de texto. Com a evolução dos meios de comunicação, a evolução dos computadores, hoje o internauta pode acessar banco, pode acessar universidades, pode acessar
vários recursos, compra online, né, um monte de informações, tudo através da internet. E o Luiz explica ainda que novidades podem ser esperadas. O progresso da tecnologia não para por aqui. A internet ainda tem muito para crescer. Estima-se que 30% da população brasileira tem acesso à internet. Então, o acesso ainda vai crescer bastante. E hoje em dia é muito fácil, né? Basta você ter um celular do tipo 3G ou um modem 3G com um notebook e pronto, você já está conectado com a internet. E aí, gostaram do vídeo? Muito legal, né? Vocês também precisam muito da internet no seu dia a dia? Então, vamos falar um pouquinho da história da internet. Ela iniciou na época da Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a liderança internacional. Então, eles queriam um sistema que pudesse fazer com que a comunicação deles, mesmo em caso de guerra, não fosse perdida. E é por isso que surgiu na década de 1960 a ARPANET. E em 1980, devido ao sucesso desse projeto, a rede passou a ser dirigida à pesquisa científica. Só que no Brasil esse acesso foi só em 1989. E o nome internet, de onde surgiu? Foi estabelecido em 1986 com a conexão da rede de computadores NSF, que é a Fundação Nacional de Pesquisa Americana, e a ARPANET. Em 1990, a internet deixa de ser exclusiva para o mundo acadêmico e libera o acesso a todos através do software Mosaic, que foi o primeiro software lançado. Em 1993, esse software começa a ser comercializado nos Estados Unidos e no ano seguinte, aqui no Brasil. Bom, pessoal, então resumindo sobre o histórico da internet, em 60 ela surgiu, em 1970 até 80 houve uma incubação nas universidades e centros de pesquisas para ela ir se aprimorando. Em 1990 ela se popularizou e se tornou comercial e de 2000 até hoje houve uma dependência da internet nas empresas e lares com velocidade cada vez maior. Bom, mas quem é www? Tim Berners-Lee, que trabalha no laboratório do Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, idealizou uma rede de computadores muito similar a uma teia de aranha, que usava links para fazer transferências de dados. Então, nasceu a www, ou World Wide Web, ou apenas Web, que significa Grande Teia Mundial. Bom, agora nós vamos saber um pouquinho quem são os navegadores para a internet. Os navegadores são software de interface usado para explorar a internet. Manipula imagem, texto, sons, vídeo com qualidade. Bom, aqui tem alguns exemplos que vocês às vezes podem ter verificado no seu computador. Nós temos como os principais o Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, o Google Chrome, temos também Safari, Conqueror, Opera, entre outros. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os plugins. Os plugins são programas que servem para adicionar funções ao navegador, provendo alguma funcionalidade especial ou específica. Vamos dar um exemplo para vocês do Flash Player. Ele é usado quando é necessário executar programas em Flash no navegador, como banners animados, jogos ou vídeos no YouTube. Às vezes, quando você vai acessar um vídeo, ele pede para você adicionar um plugin no seu navegador para que você possa assistir. Às vezes você precisa atualizar. E esses plugins, eles são instalados automaticamente, sendo necessária a concordância do usuário. Então, geralmente, ele vem uma pergunta se você quer instalar esse plugin. As extensões dos navegadores. A extensão é um programa feito para criar ou modificar alguma funcionalidade do navegador que está sendo utilizado. A sua existência não interfere na visualização das páginas, porém, se quiser uma funcionalidade, este precisa ser instalado. Então, quando a gente às vezes vai baixar
algum aplicativo no computador, às vezes ele vem com alguma extensão. Então você pode estar colocando extensão ou não no seu computador, que conforme eu já expliquei, ele não altera as páginas, porém ele tem algumas funcionalidades diferenciadas. Bom, o endereço na internet. Bom, nós sabemos, né, que nós temos o nosso endereço de casa e na internet nós também temos um endereço para nos comunicarmos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre ele. O endereço é dado pela sua URL, que é o localizador de recursos uniformes, uma sequência que fornece endereço de um sítio da web ou recurso da www, que eu já expliquei para vocês, que é a grande teia mundial, junto com o protocolo do qual o sítio é acessado. O mais comum que nós temos é o http:// e aqui geralmente é escrito, né, o endereço, conforme nós vimos aqui, ó. Uma URL tem a seguinte estrutura, que é o protocolo, a máquina e o caminho e o recurso. E o provedor de acesso à internet? Para ter acesso à internet, é preciso assinar um contrato com a empresa provedora da internet. O acesso pode ser por linha fixa, celular ou em alta velocidade por outras tecnologias existentes. Nós sabemos que com o avanço da tecnologia, hoje nós temos muitos caminhos para acessar a internet e nós temos também muitos provedores que cada vez mais procuram avançar nas suas pesquisas para oferecer uma internet cada vez mais veloz e também de qualidade. Nós temos aqui o celular, que é a tecnologia WAP, que permite aos aparelhos portáteis o acesso à internet. E também a linha de escada, que é o acesso temporário via telefone, onde a linha fica ocupada enquanto a internet é acessada. Bom, essa última função aqui geralmente é mais difícil de ser utilizada. Antigamente, como o acesso era mais remoto, geralmente as pessoas utilizavam a internet via telefone. E como esse acesso, além da linha ficar ocupada, ele custava um pouco caro, então essas pessoas geralmente gostavam de utilizar a internet quando era depois de meia-noite, de madrugada. Então, graças ao avanço da tecnologia, isso não precisa, é muito restrito esse uso atualmente. O acesso dedicado de protocolo é a ligação entre o computador e a internet. É feita por circuito dedicado de comunicação com endereço fixo e nome próprio. Para a máquina, quando a velocidade é acima do padrão de 56 kbps, chamamos banda larga. E a mais conhecida é a DSL. A DSL, ela é a que é mais utilizada, porque conforme eu havia explicado no slide anterior, antigamente era mais difícil o acesso à internet e hoje nós temos muito mais facilidades. Então a DSL ela é bem utilizada e apresenta grandes vantagens sobre a linha de escada, porque não mantém a linha ocupada e tem acesso 24 horas. Acesso à rede sem fio de longa distância. Já está se tornando comum a sua utilização. É conhecida por WiMAX, que é a interoperabilidade mundial para acesso de micro-ondas, e propicia uma política pública de inclusão digital, na qual o governo federal, estadual ou municipal podem equipar bairros e tornar o acesso à internet gratuito. Pois é, através do WiMAX, a internet ela pode ficar mais acessível e o governo federal, tem alguns estados que estão fazendo pesquisas para testar se a internet realmente chega, qual é o acesso à internet, a distância que ela consegue alcançar. Porém, essa pesquisa, ela tem sido feita a passos bem lentos, até porque se o acesso à internet for gratuito, os provedores de internet perdem de vender. Então, essa internet gratuita, ela ainda não é uma realidade. Bom, então vamos falar agora sobre a busca na internet. Um dos serviços mais visitados na internet é o sítio de busca por conteúdos. Às vezes você vai fazer uma pesquisa e você vai lá no Google e você escreve lá o assunto que você quer. O Google é um site de busca.
Então, a gente pode utilizar o Google ou o Yahoo, que é um diretório de pesquisa também. E o telefone para a internet? Pela internet. O crescimento da popularização do acesso em banda larga abre caminhos para novos serviços e aplicações à disposição dos usuários. Um exemplo disso é o IP, o VoIP ou o Skype. Tendo um computador e uma webcam, as conversas tornam-se bem mais interessantes. Bom, gente, como eu disse, a internet tem avançado muito. E no início da nossa conversa, eu disse que ia falar sobre o VoIP. O VoIP, ele quase não tem sido mais utilizado, porque hoje, devido ao avanço da tecnologia, nós temos também o WhatsApp, nós temos o Facebook, nós temos outras maneiras de conversar com as pessoas. Então, cada dia a internet tem evoluído. E o download de arquivos? O que é download? O download significa baixar, é copiar os arquivos disponíveis na internet e guardar na sua máquina. É como se você fosse acessar hoje o ambiente para você ler algum texto que o professor deixou disponível e você precisa acessar e baixar aquele documento para sua máquina. Então, fazendo esse procedimento, você vai estar fazendo o download. E dependendo do tamanho do arquivo e da conexão com a internet, essa conexão pode demorar muito ou não. Nós podemos dar um exemplo assim de quando você vai baixar um vídeo. Se o arquivo ele é muito extenso e se a sua internet está lenta, ele vai demorar bastante para baixar. Mas geralmente quando nós vamos baixar textos ou arquivos menores, ele baixa rapidinho. Bom, e quais são os formatos de arquivo? O formato é como uma informação se encontra agrupada no seu computador. Os textos nós podemos encontrar em ODT no Linux ou em DOC no Windows. As imagens nós temos JPG, GIF, TIFF, entre outros. Os mais comuns utilizados nesse curso, que é o que você está fazendo, é o áudio MP3, textos, planilhas e apresentações no LibreOffice. O Office da Microsoft e PDF da Acrobat para vídeos, WMV, AVI e FLV. Então, quando vocês estiverem fazendo a aula que tiver que baixar alguns arquivos, vocês vão estar ligados nesses formatos que eu estou falando para vocês. Bom, gente, vamos falar então um pouquinho sobre o PDF. O PDF é um formato de documento portátil. É um formato de arquivo desenvolvido em 1993 pela Adobe Systems, para manipular documentos de maneira independente do aplicativo. Por exemplo, se você salva um documento em DOC e envia ele e ele vai ser aberto no computador Linux, ele vai abrir em ODT. Às vezes aquele documento ele fica todo desconfigurado, então as páginas ficam fora do lugar, as letras às vezes se juntam, não fica da maneira como você escreve. E se você salva em PDF, ele não existe a possibilidade dele se desconfigurar, tá? De modificar o arquivo. Por essa portabilidade, esse formato é muito utilizado na internet para compartilhar documentos. No LibreOffice podem ser salvos em PDF, em outro software é preciso adquirir o Adobe Acrobat. O Adobe System disponibiliza gratuitamente o Adobe Reader, que serve para ler o arquivo em PDF. Bom, e agora nós vamos falar sobre a compressão de arquivos. A compressão é a diminuição, é a redução. Nós temos aqui como exemplo o MP3, que é o sistema de compressão para a música. Bom, eu tenho certeza que vocês gostam de ouvir música. Então, o que acontece? Para você economizar espaço num pendrive, num CD, geralmente é salvo em formato MP3, porque cabe uma quantidade maior de músicas num espaço menor. Então, esse é um formato muito utilizado. Nós temos também, para texto, planilhas, apresentações e etc., um formato de compressão ou programa especializado em comprimir informações. E aqui nós temos o exemplo do Zip, que é para comprimir esses arquivos aqui. E agora nós vamos falar sobre o correio eletrônico, que é o e-mail.
Só um pouquinho, vou voltar. O e-mail, ele possibilita o envio e o recebimento de mensagens pelo computador em velocidade muito rápida. Bom, alunos, eu tenho certeza que aqui vocês todos têm endereço de e-mail, até porque para vocês estarem participando desse curso à distância, vocês precisam ter esse endereço para o contato, para a troca de informações, ou com seus tutores, ou com seus colegas. E esse correio eletrônico, né, o e-mail, ele já superou o volume de cartas emitidas pelos correios em muitos países. Então, para você ver como é grande a troca de e-mails. Para usar, é necessário ter um endereço de e-mail. Todas as mensagens ficam armazenadas em conta no servidor de e-mail do seu provedor, até que você acesse a internet e as veja. Então, é igual uma caixinha de correio, né, que está lá guardadinha. Quando você quer ler as suas mensagens, você acessa e consegue ler todas as coisas que foram enviadas para você. O endereço de e-mail é único no mundo e é composto por login, o nome do dono da conta, o arroba, que quer dizer em algum lugar, e por último o host, com que você faz a conexão na internet. Para a comunicação via e-mail, precisa de um software gerenciador de e-mail. Nós temos como exemplo o Outlook Express para o Windows e o Evolution para o Linux. Os mais utilizados são abertos na própria web, que são os web e-mail, que são oferecidos gratuitamente por grandes empresas como o Google, que nós temos o Google Gmail, a Microsoft, o Yahoo, entre outros. E agora vamos falar um pouquinho sobre vírus do computador. Pois é, né? Na internet nem tudo é festa. Aparecem os vírus que acabam com os arquivos da nossa máquina. Vamos saber o que é e como prevenir? Bom, os vírus do computador são pequenos programas criados para causar algum dano ao computador, seja apagando dados, capturando informações, alterando configurações da máquina. No sistema operacional Windows é mais comum do que no sistema operacional Linux. E esse nome é dado pela capacidade de se multiplicar rapidamente. Um exemplo, na lista de contato de e-mail. Então, às vezes você tem lá o seu e-mail aberto, você recebe uma mensagem de uma pessoa que está na sua lista de contatos e que você vai verificar, ela é um arquivo para você baixar, é alguma informação estranha que você não entende. Então, geralmente é um vírus que entrou, tomou conta da lista de contatos, né, daquela pessoa que te enviou, e ela começa a espalhar vírus por todo o endereço de e-mail. Pode-se pegar vírus por compartilhamento de mídias removíveis, e-mail, por comunicadores instantâneos e páginas infectadas na internet. Então, vocês podem verificar que tem várias maneiras de pegar vírus, não somente pelo e-mail, pelo endereço eletrônico, tá? E como nós podemos nos prevenir? Então, a gente pode se vacinar. Mas como assim vacinar, né? Pois é, vacinar o computador com o software antivírus que deve ser instalado em seu computador. Exemplo do software pago, nós temos o Norton Symantec e o VirusScan McAfee. E exemplo de software gratuitos, a Avast e a AVG da Greensoft. Nós temos aqui também, ó, nessa imagem, vários tipos de antivírus que podem ser também instalados no seu computador. E nós sabemos, alunos, que com o avanço da tecnologia, também os vírus têm avançado e têm atacado cada vez mais. Mas os antivírus também, eles têm avançados para poder conter esses outros vírus que têm danificado a máquina. E vamos às estatísticas. Estatística boa, viu, gente? Porque no Brasil, ele é o 9º país no mundo em número de host. E o que é host? É qualquer computador ou máquina conectada a uma rede que conta com número de IP e nome definidos. Essas máquinas são responsáveis por oferecer recursos, informações e serviços a usuários ou clientes. E o Brasil é o segundo nas Américas
e primeiro na América Latina. E agora, pessoal, acabou a aula sobre a internet, mas nós vamos aprender um pouco sobre a planilha eletrônica com a professora Jane. Qual é o objetivo da aula? Entender o que é uma planilha eletrônica, manipular linhas, colunas e células em uma planilha, conhecer as janelas do Calc, aprender a confeccionar uma planilha, aprender a formatar planilhas e a criar gráficos. Mas o que é o Calc? O Calc ou o Excel, né, que são os mesmos Calc que nós utilizamos para o Linux e o Excel para o Windows, é o segundo software mais utilizado nas empresas. Nele encontramos planilhas de cálculo eletrônicas para análise e tomada de decisões que possuem modelos matemáticos simples e complexos. Olha, o Calc ele é bem interessante quando você vai trabalhar com planilhas e vocês terão uma explicação bem legal com a professora Jane daqui a pouquinho. Qual é a funcionalidade? São ideais para trabalhar com cálculos, criar orçamentos, controle financeiro, estatístico e tudo que requer matemática e controle lógico. Neste curso, utilizaremos o Calc, que nós temos disponível no http://www.libreoffice.org. O LibreOffice é um grupo de software que, ao ser instalado, fica no menu inicial do Windows ou do Linux, sendo que no Windows fica no grupo LibreOffice 4.2, no Linux fica no grupo Escritório LibreOffice 4.2 Planilha Eletrônica. Então vamos a um pouco de história. Ele começou em 1979, idealizado por Dan Bricklin e Bob Frankston. Foi criado para o Apple II e, como teve um aumento estrondoso de vendas, foi para outra plataforma, o IBM PC e compatíveis. Vamos dar continuidade na planilha eletrônica com a prática? Bom, pessoal, bons estudos a todos e agora eu quero convidar a professora Jane Baena para dar continuidade com a prática da planilha eletrônica. Muito obrigada.